Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Cash com In Company. Neste episódio, mais um oferecimento da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta novamente com vocês. E hoje, o meu entrevistado, ele é engenheiro florestal, consultor ambiental há mais de 30 anos, com experiências nas áreas ambientais e de biotecnologia, e nós vamos ter um bate-papo aqui bem legal a respeito de licenciamento ambiental e toda a complexidade que esse assunto traz quando a gente fala de obras, construções, enfim, mobilidade. Então, por favor, apresente, seja muito bem-vindo, senhor Agnaldo Scarasati. Muito obrigado, é uma grata satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a área de licenciamento ambiental. Perfeito. Agnaldo, vamos começar assim, falando no panorama geral. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é um licenciamento ambiental e a sua importância. Tá, vamos lá. O licenciamento ambiental, na verdade, é uma ação administrativa feita por alguns dos entes da federação, estado, união ou município, que a partir de uma análise de documentos e estudo, permite que uma determinada operação, uma determinada obra, ela possa ser realizada. Basicamente, ele analisa os estudos, na verdade, eles analisam os critérios de meio físico, meio biológico, meio social, e os impactos que um possível empreendimento possa causar nesses três segmentos. Então, a licença, porque as pessoas às vezes confundem o licenciamento com a questão de estudo, não é isso. O licenciamento é o ato. É o ato administrativo de liberação de uma autorização para que ou uma determinada área seja ocupada ou um determinado empreendimento, por exemplo, uma indústria, ela possa se estabelecer. Certo. Tá? Esse licenciamento, ele tem assim, várias etapas. Então, se você me perguntar hoje como é que funciona o licenciamento no Brasil inteiro, ele tem uma diretriz. Quando se determina que uma determinada obra, uma ocupação de uma área, por exemplo, para um loteamento, para que você possa ter um residencial, né? Ou uma construção de ferrovia, rodovia, hidrelétrica, aterro sanitário, e assim vai. Uma empresa química, por exemplo. Então, isso daí, essas análises todas, elas passam a ser feitas de maneira bastante interligada e elas são remetidas, essa análise, esse estudo, ele é remetido ao órgão chamado órgão licenciador, que pode ser, por exemplo, no caso dessa licença ser especificamente federal, o IBAMA. No caso de ser estadual, Estado de São Paulo, CETESB. E aí você tem os municípios que estão credenciados para também emitir essa licença. Tá? Esses municípios, a maior parte dos municípios que têm essa autorização normalmente são para licenças de baixo impacto ambiental. Por que eu falo baixo impacto? Porque a legislação define 3 situações de impacto: alto impacto, médio e baixo impacto. E tem aqueles empreendimentos que não precisam ter uma licença. Uhum. Tá? Por quê? Porque ou eles efetivamente não precisam, ou a licença é emitida de uma maneira muito simplificada, através de uma série de informações básicas em relação ao empreendimento, e aí simplesmente você não tem todo esse estudo ou essa análise. Normalmente a gente fala o seguinte: quando você chega no órgão ambiental em que você tenha que realizar alguma coisa em termos de licenciamento, que aborde ou que tenha um alto impacto, então você começa um procedimento que é exatamente de buscar alguém especializado na área para que você converse inicialmente e depois se verifique qual é o melhor caminho a se tomar para que você consiga ter o objetivo de implantar aquele empreendimento. Então, só retomando,
é o seguinte, nem todo empreendimento ele precisa de um licenciamento ambiental complexo, não. São só aqueles que têm potencial de geração de impacto. Certo. E como que, o que classifica o tipo de impacto de cada obra e quem classifica isso? Existe já uma legislação que ela traz, assim, de maneira bastante geral, quais são os empreendimentos que efetivamente você precisa, que gerem grande impacto, que são os mais complexos. Então, toda a operação, por exemplo, só aterros sanitários, tá? Aterros de resíduos, bases de armazenamento de combustíveis e coisas do gênero, cemitérios, central de tratamento de efluentes, sistema de cogeração de energia, crematório, estação de tratamento de água, bom, e assim vai, hospitais, instalações portuárias. Então, existe uma listagem já. Sim. Tá? Nos estados e nos municípios em que esse sistema já é digital, se você, no início já de você registrar o teu empreendimento, de você realizar a abertura no portal, nos portais, você colocando o KNAI, ele imediatamente já diz para você, tá? Você não precisa, ou você precisa e eu preciso dessas informações, ou vou remeter você a um licenciamento mais complexo. Tá? Isso bem resumidamente. Sim. Porque, assim, por exemplo, essa semana já acessei o portal de licenciamento ambiental da CETESB, que é o que controla no estado de São Paulo. Já modificaram todo o procedimento. Então, você precisa estar muito atento com como que esse portal está trabalhando. CETESB, por exemplo, tem o e-ambiental, aí você tem lá o portal de licenciamento ambiental, que eu percebi que eles já estão sendo juntados. Uhum. Certo? Então, assim, você precisa também saber como mexer com esse sistema todo. Quando era a época que era tudo papel, o que o pessoal fazia era o seguinte, ia até a agência ambiental e conversava com o técnico que estava lá à disposição. Então, o técnico já encaminhava, você tem que fazer isso, você tem que apresentar essas documentações, eu preciso disso e daquilo. Hoje, tudo isso aí é um sistema digitalizado. Uhum. Então, se você não tiver essa habilidade de mexer com esses sistemas, é muito difícil também você estar lá e conseguir obter todas as informações e, ao mesmo tempo, carregar todas as informações que o sistema pede. Por isso a importância de um consultor nesse momento, né? Mas eu repito, seriam para operações de impacto, Sim. que gerassem impacto. Entendi. Pequenas operações, o próprio sistema... Ele vai conduzindo ele ali vai o que ele precisa fazer. Exatamente. Ele vai te pedir contrato social, que seria o CNPJ. Ele vai pedir que você defina o que você vai efetivamente fazer, se bem que se você colocar o KNAI, isso já aparece. Tá? De quem que é a responsabilidade por aquele empreendimento e coisa desse tipo. Então, se não houver, se o sistema não detectar a necessidade de mais informações, essa licença sai automaticamente. Diversas prefeituras já fizeram esse sistema e isso caminha para que todas as prefeituras façam para baixo impacto. Uhum. Para médio e alto impacto, o processo é um pouco diferente. Entendi. A gente sempre pensa em licenciamento ambiental, olhando grandes empreendimentos, obras, assim, como a própria aterro sanitário, que a gente vai falar bastante hoje, mas eu fico pensando nessas de baixo impacto, ou de repente um munícipe que vai fazer uma pequena obra numa área que ali a gente precisa levar em consideração. Em termos práticos, quais que são ali essas obras de baixo impacto que acredito que fazendo em grandes volumes elas possam ter um alto impacto? Como que o munícipe sabe? Porque às vezes ele vai subir ali uma laje, um empreendimento, algo do tipo, e ele está ali impactando o meio ambiente de uma forma que ele não sabe. Bom, vamos lá. Primeiro que todo município tem seu zoneamento. Certo. Então, já começa por aí. Você vai buscar o zoneamento de onde você está construindo. Aí você vai até a prefeitura, você vai pedir a certidão de uso e ocupação do solo com diretrizes. Uhum. Tá? A prefeitura já te dá um indicativo. Porque se há uma zona com restrição, que tem alguma restrição ambiental, já vai aparecer no zoneamento. Então, não é uma coisa tão complexa e tão complicada assim. Tá? Chegou, olha, eu comprei um terreno.
ou construir uma casa. Efetivamente, dificilmente vai ter qualquer coisa que fale de licenciamento. Mas você vai lá na prefeitura municipal, uma coisa que você tem que pedir, que isso é obrigatório, que você vai fazer projeto, né? Você pede o zoneamento, certo? E a certidão de diretrizes, que é onde vem estabelecido lá como você pode construir, qual é o seu recuo, certo? Quantas vezes o terreno você pode utilizar. Então já aparece ali. Agora, se tiver algum tipo de restrição, aí já são terrenos maiores, né? Não são terrenos de 400, 500 metros. Vamos falar, por exemplo, você compra uma área aí que tenha 2.000 metros quadrados. Tá? Bom, começa por questão de vegetação. Tá? A supressão de vegetação, você precisa de uma autorização específica. Se essa área em cartografia ela aparecer como presença de algum curso d'água, alguma nascente, etc., você tem que considerar também a legislação que ela fala em relação ao afastamento, né, dessas construções em relação a esse curso d'água, que você tenha geração de área de preservação permanente, que é por curso d'água, que é por nascente. Outra situação é a declividade do terreno. Tá? A legislação também é bastante específica em relação à declividade do terreno. Então, se você comprou uma montanha, sinto muito, você não vai fazer nada lá. Tá? Por quê? Toda área muito íngreme, você tem sempre o risco de escorregamento. Então, elas são impedidas de você realizar qualquer tipo de obra. Né? Mas isso aí a gente já está falando de terrenos que são de alguns 1.000 metros quadrados. Né? Pequenos terrenos dentro do município, geralmente não tem esses problemas todos. Não carece de um tratamento muito específico. Quando a gente vai para o litoral, né? Aquelas casas no topo da colina da árvore. Bom, cada caso é um caso. E aqui na região também a gente tem, eu vejo muito o município eu lembro quando eu trabalhava lá na região de Santa Isabel e Igaratá, nossa, a promotoria mandava demolir as casas, sai todo mundo daí, era lindo, era no alto da colina, coisa mais linda, né? Você tem esses problemas, tem. Eu tenho clientes aí que têm grandes áreas, por exemplo, em Ubatuba. A gente já começa a falar de caos, né? São tantos causos nessa área. Esse cliente, a família dele herdou uma região que era uma fazenda do avô dele, ali na região de Ubatuba. E hoje você tem condomínios e loteamentos lá. E efetivamente o que sobrou para essa nova geração foram áreas muito ruins, muito íngremes e que tinham um baixo nível de aproveitamento. Como eram muitas áreas, o que a gente fez? A gente fez uma avaliação preliminar para ele, que a gente chama de estudo prévio de viabilidade. Tá? Nós levantamos uma série de informações e apresentamos para ele o seguinte: olha, você tem tantos 1.000 metros quadrados de área passível de ocupação, tantos 1.000 metros quadrados de área passível com restrição e tantos 1.000 com área que você não pode ocupar. Dentro dessas, então, você vai começar a pensar no seu projeto. Ou qual é o preço que vale a sua área. Né? Naquelas que são passíveis de ocupação, então você tem uma área que está tranquila. Se você quiser vendê-la, você vende no total. Quem for comprar, aí vai seguir a legislação do município em relação ao zoneamento, as diretrizes, etc. Mas ela não tem impedimentos para você ocupá-la. Tá? Algumas outras áreas começam a ter impedimentos. E esses impedimentos são N. Depende muito de onde você está. Você pode ter problemas com unidades de conservação nas proximidades, ou pior que isso, ela está inserida dentro de uma unidade de conservação. Você pode ter problema com o tipo de vegetação que ela apresenta. Você pode ter o problema de cursos d'água, como eu acabei de falar, né? Nascentes, cursos d'água dentro da propriedade. Tá? E isso daí vai comprometendo. Então, você tem uma propriedade lá que tem 4.000 metros quadrados, a hora que você for tirar todas essas situações, você vai ficar lá com 1.000 metros quadrados. Então, o que prevalece são os 1.000. Os outros 3.000, não é que você perdeu, você não consegue ter uma ocupação efetiva dela. Sim. Fora o fato
que a legislação ela é clara nas questões que se chama de compensações ambientais. Então, uma retirada de vegetação, você vai ter que pagar uma compensação ambiental. Isso também tem uma previsão legal e depende de cada município. Por quê? O município que tem uma quantidade menor de vegetação dentro da sua área, né? Se você vai fazer um empreendimento, a compensação ambiental é maior. Municípios que têm uma quantidade de vegetação já bastante exuberante dentro da sua área, ela é menor. Depende do estágio da vegetação que está lá. Se é uma vegetação robusta, se é uma vegetação mais propensa a uma situação de campinaria, etc., é um outro modelo de compensação. E aí você tem ações de mitigação, né, que às vezes são necessárias para você realizar aquele teu empreendimento. Então, é uma complexidade. Inclusive, assim, a gente não recomenda que ninguém se arrisque a comprar grandes áreas, certo? Sem fazer uma consulta preliminar. Olha, São Paulo, por exemplo. São Paulo tem um problema muito sério. Grandes áreas de São Paulo eram áreas industriais. Tá? Áreas industriais. Tá, hoje não são mais. Aí você tem os barracões, só que eles estão agora numa situação em que há um adensamento populacional muito grande no seu entorno. Então, as empresas que atuam no mercado imobiliário, elas compram essas áreas, fazem a demolição do barracão e ali erguem as suas torres. Uhum. Ok. Só que existe problema de contaminação de solo. Então, é assim, pra você comprar uma área dessa, você precisa fazer uma investigação em relação à contaminação de solo. Se o solo tem algum tipo de contaminação, se há uma contaminação passível de você realizar a remediação dela. E isso interfere no preço de venda. Entendeu? Uhum. Interfere no preço de venda. Agora, depois que você compra e essa contaminação aparece, aí você já está com o problema na mão. Entendi. Entendeu? Aí você vai ter que colocar na sua planilha se vale a pena dar continuidade à operação ou se é melhor você abandoná-la. Uhum. E nesse caso, as leis ambientais, elas são retroativas, digamos assim, né? Então, uma área, como você está falando no litoral, uma área adquirida há 60, 70 anos, hoje ela está passível dessa legislação que é atual e que retrocede. E isso, acho que o país vive ainda muito um momento de levantamento, de fiscalização, e por ser um país continental, acho que a atuação dos municípios na fiscalização do cumprimento da lei, ela é muito, muito importante. E eu entendi aqui até agora na nossa conversa que quando o município ele tem essa parte digitalizada, ele tem as suas próprias licenças municipais, bom, é melhor para um município que esteja preparado nesse ponto, certo? Então, vamos lá. Eu vou dividir minha resposta em duas etapas. Certo. A questão da anterioridade, ela é tratada na legislação. Tá? Normalmente é assim. Eu vou falar de maneira geral, porque senão aqui a gente vai para um debate que é mais jurídico. Sim. Tá? Anterioridade é quando você tem uma ocupação de uma área que é anterior a uma determinada legislação. Então, o que prevalece? Prevalece aquela legislação da época. Tá? Então, você antropizou uma área e você já construiu nessa área. A legislação atual não permitiria a construção naquele local, mas quando você fez, a legislação permitiu. Se a legislação permitiu, ela é retroativa. Tá? Admite-se essa legislação da época. Porém, aí que começam os debates jurídicos. Uma decisão do Tribunal de Justiça de começo do ano retrasado, ele entendeu que não. Ele entendeu que em situações como o caso de área de preservação permanente, nascentes, etc., praticamente prevalece uma situação de legislação que é atual. Você está entendendo? Sim. Então, assim, você construiu num local onde a legislação anterior permitia, só que hoje você está irregular. Tá? Então, você tem que provar a anterioridade de ocupação, contar com a certa boa vontade dos órgãos ambientais para analisar a sua situação,
Caso contrário, você tem que recorrer à justiça. Tá? Isso é uma primeira etapa. Dentro desse mesmo foco, você tem áreas que você adquiriu, como você falou, há 30 anos atrás. Só que se você for trabalhar essa área hoje, prevalece a legislação de hoje. Ponto final. Tá? Só pouquíssimas vezes eu vi alguma coisa retroagir tanto, certo? Ao ponto de ignorar a atual legislação. É muito difícil. Então, se você tem uma propriedade que você, há 30 anos atrás, todo mundo dizia que você podia fazer um monte de coisa lá, você tem que ver como é que ela está hoje. Mas isso é uma coisa meio lógica. O zoneamento municipal também muda. Sempre tem revisão do zoneamento municipal. Né? Então, assim, é lógico. Você pode ter adquirido uma área que você está pagando, por exemplo, que é uma área rural, só que lá no zoneamento municipal ela já está com uma área urbana. Daqui a pouco vai chegar seu carnê de IPTU. Você compreendeu como é que é? Uhum. Agora, a segunda parte da sua pergunta refere-se à questão do licenciamento municipalizado. Olha, esse é um assunto complexo. Tá? Eu entendo que município que não tenha pessoal qualificado e capacitado não tem que fazer licenciamento para médio e alto impacto. Baixo impacto não tem problema. Tá? Existe todo um regramento para isso. Todo um regramento. Então, vamos começar pelas questões de quem faz o quê. O IBAMA licencia obras de grande impacto no Brasil, como, por exemplo, hidrelétricas. Porque elas atingem normalmente vários rios, elas atingem mais de um estado, às vezes transcendem as fronteiras brasileiras. Ok? Então, essas tipos de obras, elas são licenciadas em Brasília pelo IBAMA. Tá? Quando são obras de impacto estadual, entra a CETESB, no caso de São Paulo, e outras empresas e fundações e autarquias pelos estados afora. Então, essas são licenças emitidas pelo órgão estadual. Tá? Entra meio que na mesma lógica. Se essa obra atingir mais de um município... Um aterro, por exemplo. Sim. O que acontece? Isso aí vai para a CETESB. Tá? E há aquelas que elas são de impacto puramente local. Tá? E aí o município, assim, facilmente ele pode dar ou emitir a licença quando é de baixo impacto. Quando é médio e alto, ele precisa ter corpo técnico para isso. Entendeu? E você acha que os municípios aqui no estado de São Paulo, eles estão preparados para isso? Então, vamos chegar lá. Esse corpo técnico também é definido em lei. Quantos engenheiros você precisa ter, quantos biólogos, quanto isso, etc, etc. Você precisa ter incorporado na sua estrutura para você trabalhar o licenciamento. Tá? Inclusive, a depender do município, eles licenciam com alto impacto, desde que não esteja numa situação como tem aqui a região de Poá, Mogi, etc., que está dentro de uma área de proteção ou de recuperação de mananciais. Então, isso sempre vai para a CETESB. Mas se você pegar alguns outros municípios do interior do estado de São Paulo que não tenha restrições desse tipo, que não esteja dentro de unidade de conservação, eles podem até fazer o licenciamento do aterro, contanto que eles tenham equipe técnica para isso. Entendi. Só que não é tão simples a equipe técnica. A equipe técnica hoje que se dá liberdade é trazer, por exemplo, um engenheiro civil do setor de obras para dentro do licenciamento municipal. Então, espera aí um pouco. Ele passou no concurso, foi admitido no setor de obras, está lá como engenheiro do setor de obras, ou planejamento, no caso de um arquiteto, e ele é chamado para trabalhar também na Secretaria de Meio Ambiente. Bom, aí já começa a ter um probleminha, né? Que é uma dupla função dentro da prefeitura. Quando você faz uma contratação específica, você abre um concurso, certo? Você contrata profissionais, etc. Você começa a ter um outro problema, que é o inchaço da máquina pública. Entendeu? Então, assim, as prefeituras, para realizarem esse licenciamento, elas têm que pensar muito. O primeiro caso,
o engenheiro civil, ele está no departamento de obras. Ah, mas ele é engenheiro civil, ele sabe analisar um projeto, sabe ver isso, sabe? Não concordo, sabe ver tudo isso aí. Só que quando a prefeitura emite a licença, todos que assinaram, todos que deram o seu aval para aquele empreendimento, eles acabaram, digamos assim, se comprometendo com aquela licença. Se tiver um indivíduo ali dentro, por exemplo, um engenheiro químico, que não trabalhou da maneira com que ele deveria estar trabalhando e analisando o processo e tudo mais, isso aqui gerar um impacto ambiental negativo, isso aqui gerar uma denúncia, isso aqui for para o Ministério Público, todos os envolvidos, certo, na liberação da licença vão estar no mesmo processo. Você entendeu a responsabilidade? Muita gente não sabe disso. Né? Ah, que legal, vou fazer agora a parte ambiental do município. Mais ou menos. Você vai estar se arriscando um pouquinho mais porque você está assumindo novas responsabilidades. Sim. Mas aí, se for algo de baixo impacto, que o município não está preparado para avaliar, para acompanhar, isso aqui encaminha-se para órgãos superiores, por exemplo, a CETESB? Então, vamos lá. Baixo impacto, todos os municípios têm. Fazem. Não há grandes problemas com relação a isso. É quase um sistema automático isso. Né? Ou quando também ali eles eximem, né, de você não precisa de uma licença específica, etc. Tá bom. Quando você tem aí situações muito características, essa análise ela passa a ser feita por um órgão estadual. Eu vou pegar o caso aqui de Mogi, que nós estamos conversando a partir daqui. Aqui você tem área de proteção, recuperação de manancial, você tem uma série de área de preservação, área de unidades de conservação no entorno, etc. Por conta dessa situação, basicamente tudo vai para a CETESB. Tudo vai para a CETESB. Se cria, como se pretende agora criar aqui dentro do município, que eu já mais ou menos tenho algumas informações, que o município vai poder trabalhar a gestão ou a licença para alto impacto. Tá. Vai ser tudo dado entrada no município, etc, etc. Então, vai ter um corpo técnico específico para isso. Que por conta dessas situações, também vai ter que ter anuência da CETESB. Então, você diminui um pouco a carga de trabalho na CETESB, o município assume uma parte dessa carga de trabalho e praticamente os dois vão analisar esse processo. Então, todo esse corpo técnico que agora também está analisando as licenças ambientais, eles passam por cursos na CETESB, são informados de toda a legislação, como é que o procedimento é feito, como eles devem analisar o processo, etc, etc. Tá? Então, assim, há uma sinergia entre o município e o Estado para análise dessas questões. Tá? Mas aí eu volto à questão anterior, né? Corpo técnico. Entendeu? O ideal é contratar. Tá? Só que contratar tem uma outra complexidade. Quando você analisa um processo de médio ou de alto impacto, você começa lá. Você tem que ter um engenheiro florestal, você tem que ter lá um biólogo, você tem que ter um geólogo, você tem que ter um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, aí nós vamos para a parte social, um sociólogo, etc, etc. Por quê? Porque existe um roteiro para se fazer os estudos e você vai dar ou não a licença em cima das informações que vão ser apresentadas naquele estudo mediante um roteiro que já existe. Então, você tem uma série de informações que você precisa conseguir. E quem é que vai analisar tudo isso lá dentro? Entendeu? Então, assim, as pessoas se esquecem. E outra coisa, eu sempre tenho que falar, funcionário público, tá, prestou concurso, entrou, é funcionário público, tá certo? Mas o engenheiro civil não pode analisar questões de zoologia, questões que envolvem a análise de animais, ou que seja um estudo de fauna, né, como a gente chama. Não pode.
Entendeu? Aí vamos supor que esse processo seja analisado por um engenheiro civil por cargas d'água, a prefeitura não tinha lá dentro um biólogo, o biólogo estava ocupado, etc. Vai lá o engenheiro civil e diz, olha, não pode porque temos problemas em relação à questão de fauna nessa área, tá? E etc, etc. Bom, não aprovou. O empreendedor, ele pode entrar com uma ação. Porque ele não está habilitado para isso. Entendeu? Então você precisa ter essa visão de que não é porque você é funcionário público que você não está sujeito à questão da habilitação. Tá? E uma coisa que já conversei com o CREA muitas vezes em relação a isso. O CREA tem que fazer um pente fino em toda a situação. Ah, é funcionário público. Sim, é funcionário público, mas espera um pouquinho, ele se formou em uma área, ele tem uma autorização do CREA ou de um outro órgão de classe para atuar naquela área. Então ele não pode sair daquela área e analisar outros tipos de processos, outros tipos de estudos que não sejam afeitos à sua área. Ponto final. Entendeu? Então isso vai gerando contratações e você vai inchando a máquina. Tá? Então, assim, tem solução para isso? Alguns municípios já começaram a fazer consórcio. Consórcio? Eles se juntam, tá certo? E contratam, tá? Numa espécie de consórcio, profissionais para poder analisar esses estudos. No caso aqui, para nós, seria um Condemate, faria esse tipo de trabalho. Legal. O Conselho de Meio Ambiente. É isso que você está falando? O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate. Tá, Condemate. O Condemate, ok. Poderia. É isso. Teria que arrumar uma forma de você não dar mais atribuições a um funcionário público e, ao mesmo tempo, não inchar a máquina pública. Tá? Então, se o município quer fazer análises de processos de médio e alto impacto, ele tem que pesar tudo isso. Tá? Caso contrário, ele não pode estar se arriscando. Eu já vi muitos municípios ganharem autorização para analisar e depois perderem autorização exatamente por problemas na análise. E quem concede e quem retira isso é a CETESB, no caso, no estadual. É a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, hoje chamada de Secretaria de Infraestrutura, né? Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo. Tá? A CETESB é apenas um braço dela. Ah, sim, perfeito. Ok. O papel do consultor ambiental nesse meio todo, ele viria mais auxiliar, otimizar esses processos de médio e de alto impacto com essas instituições. Fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos supor que primeiro assim, os estudos. Tá, tem todo um manual, né, de quais são os itens que você tem que pesar para realizar um estudo e para autorizar uma operação ou uma intervenção. O que a gente faz é exatamente isso, a gente começa a analisar caso a caso, não dá para você generalizar. Eu vou pegar um exemplozinho fácil. Foi feito o desassoreamento aqui do Rio Tietê. Certo. Nós que fizemos os estudos ambientais para conseguir as autorizações e tudo mais. Antes não precisava disso, porque o desassoreamento era feito em digamos assim, uma pequena extensão. Aí quando os desassoreamentos começaram a ser feitos em termos de quilômetro, né, a CETESB falou, olha, espera aí um pouquinho, a secretaria na verdade, espera um pouquinho. Nós precisamos de um estudo mais adequado de tudo isso. Tá certo? Bom, nunca tinha sido feito um trabalho com um estudo de impacto para desassoreamento especificamente aqui do Tietê. Então, o Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, da ESE, sentou junto com o pessoal da secretaria e praticamente eles elaboraram um termo de referência. Tá? O que seria interessante que esses estudos apresentassem. Certo? E a partir daí, todo esse trabalho de obtenção das autorizações para intervenção, para se fazer o desassoreamento, seguiram aquele termo de referência. Então, o que você precisa ter? Uma série de informações. Começando lá, o sedimento que você retira do fundo do rio. Tá?
ele é contaminado ou ele não é contaminado? Então, é necessário fazer uma análise preliminar de todo aquele trecho para saber se aquele material ele tem alguma contaminação ou não tem. Por quê? Porque a partir do momento que ele é retirado, ele segue um destino, certo? Que é a deposição final dele. Ou ele vai para um aterro de inerte ou não inerte. Ou seja, um aterro que aceita material contaminado ou um aterro que não aceita material contaminado. Então, se ele tiver contaminação, só aqueles que aceitam materiais contaminados. Se não tiver, ele vai para um outro tipo de aterro. Tá? Isso é feito exclusivamente, essa autorização é dada exclusivamente pela CETESB, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ficou até longo o nome agora, né? É dado por eles. E aos municípios, ele cabe exatamente outros tipos de empreendimento. Vou montar uma empresa de fabricação de sorvetes. Tá bom. Então, a gente já começa analisando o terreno, né? Que o cliente, se ele já vier com o terreno, já começa a complicar. Porque a gente não sabe até onde aquele terreno pode ser ocupado. É bom que ele não tenha o terreno. É bom que ele não tenha. Faça uma consulta preliminar para a gente explicar para ele como é que as coisas funcionam. Perfeito. Excelente. Antes de você adquirir, tá? Se você já adquiriu, paciência. Então, vamos parar por aqui. A gente vai fazer um estudo preliminar para você, para que você não gaste dinheiro seguindo o roteiro que seria necessário para lá na frente o processo ele ser negado, o pedido ele seja negado. Então, ele vai gastar alguma coisa agora? Vai, 5%, 10% do investimento que ele iria fazer para um estudo mais profundo, e a gente já passa para ele tudo que precisa ser feito, o que pode, o que não pode ser feito e tudo mais. Né? Isso de uma maneira geral, né? Porque aí nós temos um outro tipo de licença prevista em lei federal, que é o estudo de impacto de vizinhança. Ele tem muita sobreposição com esses outros estudos que são licenciados pelo Estado ou pela União, mas esse é específico do município. O estudo de impacto de vizinhança tem muito a ver com o que uma determinada fábrica, por exemplo, uma fábrica de chinelo, o que ela vai impactar no entorno. Entendeu? Ela tem alguma emissão de gases poluentes? Bom, mas isso pode ser checado lá no pedido de licença, se for ele pedido feito pela CETESB, etc. Sim, aí tem umas sobreposições. Mas o que é estudo de impacto de vizinhança? Principalmente se no entorno desse empreendimento, que vai ter lá 200 funcionários, existem escolas, creches, postos de saúde, etc., para atender uma possível população que vá se mudar para aquela região. Se tem linha de ônibus suficiente para aqueles funcionários. Tá? Se o trânsito não vai ser modificado em toda a região. Então, isso cabe especificamente ao município, esse tipo de análise, desde que ele crie normativas para isso. Que é uma lei federal, então você precisa criar agora normativas no município do como que isso vai ser feito, com o que vai ser analisado, tá? Para você se inteirar. Então, você tem... Veja que, infelizmente, eu falo assim, você gasta tempo, não tanto dinheiro, mas tempo, para você conseguir colocar, por exemplo, uma fábrica. Vai gastar. São 2 anos. 2 anos. Tá? Não pense que você comprando hoje, daqui 6 meses você vai sair construindo. Esquece. Porque existe todo um detalhamento de estudos necessário e depois existe o time do sistema público, né, do serviço público em analisar o teu pedido. Um time moroso, digamos assim. Ou complexo. Complexo, vai. Complexo. Eu não falo tanto assim da questão do funcionário público, porque a gente sabe a carga de trabalho que eles têm. Então, e as etapas burocráticas, né? Sempre. E outra coisa, na área ambiental, tem um outro problema, é o medo de assinar. Tá? Por quê? Porque o Ministério Público fica muito em cima dessas questões ambientais, muito em cima, até exageradamente. Aí o funcionário,
ele quer saber de todo mundo lá dentro se ele está certo e se ele pode assinar. Então isso complica bastante. Então pegue uma prefeitura, pegue uma pessoa que tem, apesar de ter qualificação, ter habilitação, mas ela é inexperiente, ela vai demorar muito tempo para analisar o processo. E a hora que terminar a análise, ela vai ter receio de assinar. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai ter que, olha, vamos conversar com o secretário, vamos levar esse processo lá na CETESB também para escutar uma outra opinião, e aí vai criando morosidade. Né? Fora o fato de que nós temos muitos órgãos paralelos para serem escutados no processo de quando tem uma geração de impacto. Por exemplo, você tem o IFAM, que cuida de todo o patrimônio arqueológico, etc., que você tem que trabalhar, consultar nele. Você tem a Agência Nacional de Mineração, porque a depender da área em que você está e vai instalar uma indústria, vocês têm que checar se não existe nenhuma demarcação, o que a gente chama mais popularmente poligonal de mineração ali. Né? Se tiver, você tem problema de escavação de subsolo. Você tem que observar todos os critérios, por exemplo, da Sabesp ou do Departamento de Águas Municipal em relação ao seu empreendimento. Aí você tem um outro lado, que é Instituto Florestal, que no estado de São Paulo, Fundação Florestal, Instituto Florestal, são entidades que cuidam das questões que envolvem as unidades de conservação no estado. Então, às vezes é necessário fazer consulta a esses órgãos, porque toda unidade de conservação, ela tem um planejamento de ocupação dela, ela tem um zoneamento. Tá? E existem diversas modalidades de unidades de conservação, diversas. E tem unidades que não permitem que você ocupe, por exemplo, a zona de amortecimento com determinadas indústrias, não pode. Tem outras que não têm esse problema. As mais simples são as áreas, são as APAs, em que o plano de manejo dela, digamos, é mais light e permite uma série de ocupações. Até unidades que são mais restritivas. Então você tem uma infinidade de situações que você precisa analisar. Fora a questão de presença de torres de transmissão, alguma área que tenha sido concessionada e que hoje está, por exemplo, na mão da Petrobras, tá? Que passe um duto. Né? Então, tudo isso precisa ser levantado. O estado de São Paulo é uma região do Brasil. São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são áreas em que os empreendimentos eles têm um pouco mais de dificuldade de serem implantados, porque eles têm uma série de restrições, mas que são necessárias, porque também é a área mais populosa do país e a área que mais sofreu impactos ambientais. Tá? Então você tem que ter um bom retorno financeiro para poder fazer tudo isso. A gente estava falando de Biritiba, né? 90% da área está em área de preservação. Em área de proteção, na área de proteção de mananciais ou de recuperação de mananciais, sim. Tá. E aí é um município que não desenvolve em termos de empresas, indústrias, por exemplo. Não dá. Então tem que atacar o turismo. É o jeito. Santa Isabel, a gente vê bastante disso também. Sim. Muita área, né, de conservação. Santa Isabel tem uma área federal lá, né, e que complica um pouco a ocupação da região de Santa Isabel, fora outras, porque você pode ter sobreposições, tá? Então, é uma área de proteção, de recuperação de mananciais, mas pode ter uma APA em cima, quer dizer, pode ter algum tipo de unidade de conservação sobreposta. Certo. Então, você tem que ver as duas situações. E eu tenho várias situações. Olha, o ano passado, infelizmente, um cliente adquiriu uma fazenda. Eu não vou falar o nome do município, porque senão adquiriu uma fazenda. Certo, legal, vou montar um condomínio de luxo lá. E até dava, né? A localização fantástica. Só que a gente começou a pegar todos esses senões. Ele estava dentro de áreas que não dariam para montar aquele empreendimento dele. E ele comprou a fazenda.
Tá? Ah, estava perto de rodovia, já havia uma situação lá de algumas áreas que estavam ocupadas por residências no entorno, e ele pensou que fosse possível. E não era possível. Então, o que aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. Ele não podia, ele só poderia vender aquilo lá como um lote rural. E não mais como um loteamento ou um condomínio como ele tinha pensado. Perdeu dinheiro? Perdeu, e está cheio disso. E falando em condomínios, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso aqui, de construção de condomínios, empreendimentos na região, porque a gente tem, acho que o estado de São Paulo, né, ao redor, mas essa região específica, a gente está vendo um boom imobiliário desde a pandemia. Sim. Qual o cenário que você enxerga aqui hoje e como que essa área ambiental, licenciamento, ela atua junto com esses empreendimentos? Então, vamos, por exemplo, falar de um loteamento, que são coisas mais simples, não condomínios. Loteamento. Olha, como eu falei no início, antes de você comprar a área, você tem que saber se pode realizar um loteamento lá. Então, vá lá na prefeitura, pega o zoneamento municipal, verifica tudo que o zoneamento municipal permite e não permite ali, pede as diretrizes, tá? Faça o beabá. Sim. Tá? Ah, não, eu acho que é possível fazer, a prefeitura diz que o zoneamento é permitido, é uma zona residencial, etc. Tá bom. Aí nós temos que andar dentro da área, certo? O que ela tem, o que envolve as questões ambientais lá dentro? Se tem vegetação, qual o tamanho dessa área, se existe a possibilidade de você ter fauna lá dentro. E aí você tem a questão das áreas de preservação permanente, unidades de conservação, vai tudo. Então você tem que olhar tudo isso. Olha, dá para fazer? Dá. É possível? É. Vou pegar o caso aqui. Quando você tem um loteamento dentro dessas áreas restritivas de proteção dos mananciais, você tem mais exigências. Entendeu? Você tem mais exigências do que fora. Então você precisa colocar isso aí dentro da sua planilha para ver se é possível você realizar aquele loteamento, tá? Em função das outras exigências, exatamente em função de você estar numa área protegida. Entendeu? Se, por exemplo, para loteamentos populares é meio complicado. Você não consegue ter um preço maior do lote, porque é popular. Sim. Classe média, média alta, você já consegue embutir isso no preço. Então, você precisa tomar todos esses cuidados. E outra coisa, a depender do tamanho, da quantidade de lotes que você vai criar ali, etc., isso já não vem tão direto para o órgão ambiental, isso vai para o GRAPROAB. Né, que é o grupo de análise de projetos habitacionais. O GRAPROAB, ele é um grupo formado por todas essas entidades que eu falei para você lá antes. Tá? E ele tem um regramento próprio. E a CETESB faz parte, a secretaria faz parte desse GRAPROAB. Então, ela também vai analisar, só que isso aí é uma entrada única de documentos. Então, você não precisa ir em órgão por órgão para pedir uma autorização, tem que ir lá no IFAM, não, tem que ir lá na Sabesp, não, tem que ir lá... Não, esse grupo reúne, certo? E aí você dá uma entrada única nesses documentos todos. Pode sair aprovação parcial, pode sair uma solicitação de mais informações, então o seu processo ele fica lá dentro até que tudo seja resolvido, e aí você obtém a sua licença, tá? Para poder entrar na área e começar o seu empreendimento. Eu vou falando de licença, fazer uma parte. As licenças, elas são emitidas em 3 etapas. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Tá? Tudo isso que a gente está falando aqui, basicamente cabe à chamada licença prévia. Que é quando se analisa se a tua fábrica pode ficar naquele local, certo? Se o teu loteamento pode ser feito ali, se o teu aterro de resíduos pode ser construído naquele local, etc. Então, essa é a licença prévia. Na licença prévia, normalmente vem condicionantes que você tem que cumprir.
tá? Essas condicionantes, uma vez cumprida, elas dão para você a licença de instalação, que é quando você começa a realizar a obra. A licença de instalação normalmente vem com condicionantes, que você tem que cumprir para pegar a licença de operação, que é quando você pode começar a trabalhar. Tá? Então, assim, são 3 etapas quando se trata de um empreendimento que tenha e que gere impacto. Tá? Fala em gerar impacto, vou fazer uma parte aqui. Muito se fala de impacto no sentido negativo. Não é só isso, não. O impacto é tanto positivo quanto negativo. Geração de empregos é um impacto positivo no local. Urbanização, você levar melhorias no sentido de ter escolas, no sentido de você ter ali um sistema de transporte público, etc., são melhorias que o empreendimento pode estar levando para aquela área. Porque normalmente quando se fala de impacto, se pensa em questões negativas, não é assim. Você traz tudo. Existe uma planilha de impactos que no final de todos esses estudos, a hora que você levanta todos os pormenores, tem uma planilha. Ali você começa a trabalhar. Seu impacto ele é apenas no momento da construção, seu impacto ele vai permanecer durante a fase de funcionamento, quais as ações mitigadoras, quais as ações de compensação. Então, tudo isso é colocado. Por exemplo, se você tem uma empresa que você possa ter a emissão de algum tipo de poluente, né? Então, nas condicionantes já vão aparecer colocação de filtros específicos, então já vem os padrões de filtros que você tem que colocar lá. Uma vez colocado, isso já dá LP para LI, certo? Colocou, ok, está pronta para funcionar, então eles te dão a LO. Tá? O caso de empreendimentos, por exemplo, sistema de coleta de esgoto. Nem sempre uma área que você adquiriu para fazer um loteamento tem um sistema coletor, tem um tronco coletor de esgoto. Certo. E como é que funciona isso? Você tem que ter uma estação de tratamento lá dentro. Tá? Por quê? Porque se você não tiver uma estação de tratamento ou não tiver uma maneira de tirar aqueles dejetos de dentro do seu empreendimento, isso aí não é aprovado. Mesma coisa com água. Não tem fornecimento de água. Você vai ter que buscar um jeito de trazer o fornecimento de água. Tá certo? E não adianta chegar no órgão municipal e o órgão municipal tem um projeto para que 2 anos a gente forneça água lá. Não é assim que funciona. Ele não vai ser aprovado se não tiver água. Não adianta o município dizer que daqui 2 anos, 3 anos vai ter um sistema condutor, um sistema de coleta de esgoto, vai ter um sistema de fornecimento de água. Não adianta. Você vai ter que arcar com esses custos. Ponto final. Tá? Então, assim, isso e essas regiões, falando agora um pouco mais para cá, essas são as regiões mais complicadas de aprovação. Por todas essas nuances, que é muito diferente do interior de São Paulo, que você não tem toda essa proteção ambiental. Vocês estão aqui dentro de uma área que você tem Mata Atlântica, Mata Atlântica conservada, tá? O clima da região é fantástico, exatamente porque você tem toda essa vegetação. Então, assim, o que se pretende é realmente evitar o máximo possível impactar a região. E outra coisa, essa questão da proteção dos recursos hídricos, ela é fundamental, porque isso que norteia hoje o crescimento das cidades. Cidade que não tem água não cresce. É simples. Então você tem que proteger. Estou protegendo aqui as águas ou meu território porque São Paulo. Não é porque São Paulo, você também tem água aqui. Hoje a cidade está com 500 mil habitantes e essa água vem de algum lugar. Certo? E o que pode acontecer? Se você não cuidar bem dos aquíferos, o tratamento pode ficar mais caro, a qualidade da água pode cair, quando por exemplo, você pode ter o problema de escassez. Já existem vários municípios no Brasil que não podem mais crescer, a prefeitura não tem mais como dar autorização para nada, porque não tem fornecimento de água. Caramba! E falando nisso, Mogi das Cruzes foi uma cidade construída em cima da várzea do Rio Tietê, correto? Parcialmente, né?
Mas a sensação que eu tenho, as informações que eu coleto é que de uns tempos para cá foram feitas ações para minimizar impactos nesse sentido, mas existem impactos que a gente não vai conseguir recuperar. Como que você vê isso aqui na região com relação ao Rio Tietê, já que você falou de recursos hídricos? Tá, várzea do Tietê. Esse problema da várzea, ou essa questão da várzea, a gente fala problema, né? Mas essa questão... É igual falar impacto. Ai, nossa. O que é a várzea? É uma área de extrapolação do rio. Né? O rio enche, ele extravasa, certo? Ocupa essa várzea, essas áreas do entorno. Quando diminui o volume, essas águas retornam. Tá? Essa é a função da várzea. Tá? Ela conter essa expansão. Então, aqui no caso, por exemplo, essas áreas que deveriam estar contendo essa expansão, elas passaram a ser ocupadas. Tá? Passaram a ser ocupadas. E isso é um problema. Aí sim nós temos um problema. Porque o Rio Tietê, lá em São Paulo, ele é retificado. O Rio Pinheiros é retificado. Como assim? Ele não é reto daquele jeito. Ele não é bonitinho daquele jeito que você vê. Ele foi sendo conduzido. O Rio Tietê ele é todo sinuoso. Inteirinho sinuoso. Certo? E aí o pessoal vai retificando isso. Quando você faz a retificação, porque você vai construir uma avenida, certo? O que acontece com o rio? Ele ganha velocidade. Tá? Então, ganhando velocidade, qualquer chuvinha, você tem o risco de inundação. Tá? Porque como ele não é sinuoso, como ele tá retificado, ele não tem mais aquele espectro de cobra, né? Que o pessoal gosta de usar como comparação, essa velocidade aumenta. Tá? E se a várzea começar a ser ocupada, ele não tem por onde espraiar, ele não tem por onde mais essa água sair. Então, por quê? A várzea está ocupada. Então, você vai estrangulando o rio. Vai estrangulando, né? Retificando. Ao ponto em que você começa, com uma chuvinha qualquer, você já tem inundação. São Paulo está tudo assim, né? A cidade de São Paulo chove tá assim. à noite, marginal já amanhece assustador. Agora você fala, tem maneiras de controlar tudo isso? Tem. Só que se perdeu no passado. Por que se perdeu no passado? Porque, infelizmente, deixaram ocupar as várzeas. Começaram lá com a mineração, que será os portos de areia. Né? E temos bastantes aqui na região. Sim, eu sei. Tem muitas cavas. Muitas. Que estão dentro da área de várzea. Tudo bem, até aí as cavas ficam lá, o rio enche a cava, o problema é que não volta essa água de novo para o rio. Então você precisa criar um sistema para fazer essa água voltar, porque essa água parada lá começa a gerar problemas para a vizinhança toda. Então essa várzea no passado deveria ter sido feito um trabalho muito grande para evitar a ocupação dela. E como que a gente lida com isso hoje? Desassoreamento, piscinões, polders, e são todas as licenças que a gente trabalha. Que a gente tem um trabalho forte junto ao ADAE. É lógico, a gente entra no processo de concorrência pública, etc., mas a gente faz todos esses estudos. Não é só aqui, Franco da Rocha, Caieiras, todos esses municípios. Então, maneira de você mitigar, né? Trabalhar no leito principal, que é o Rio Tietê, mas em todos os outros afluentes. Certo. Você não pode deixar de ter uma ocupação irregular nesses outros afluentes. Né? Por que você não pode deixar? Porque vem sedimentos que entram ali nesses afluentes, depois eles vão lá e desagam todos no Rio Tietê. Então o Rio Tietê vai ficando cada vez mais raso. E aí você precisa fazer um trabalho de retirar esses sedimentos lá para que o rio tenha de novo profundidade. Eu cansei de andar em barcaça aqui no Rio Tietê, porque a gente fazia parte de gestão também. Olha, pneu de monte, saía um caminhão por semana de pneu que o pessoal jogava lá dentro, que depois era retirado, que era lixo.
quase um caminhão de materiais plásticos. Então, passa por uma questão de educação, tem tudo isso. Consciência, né? Exatamente. Agora, eu quero deixar claro o seguinte, meio ambiente não é entrave para desenvolvimento. Não é entrave. Já estava aqui essa pergunta. Ele não é entrave. O que é entrave é se você não souber trabalhar as questões ambientais. Você entendeu? Porque não é assim, porque nós temos seres humanos que fazem parte do meio ambiente. Então nós temos que pensar nele. Por que está indo pneu lá para dentro? Porque falta um sistema de coleta adequado, falta uma fiscalização adequada. Inclusive, você me perguntou anteriormente a questão de fiscalização, né? Você sabe que o papel dessas agências licenciadoras é não só verificar a documentação, mas acompanhar depois. Isso não é feito. Isso não é feito, porque mesmo o caso, por exemplo, de CETESB, não tem pessoal para fazer esse trabalho de campo. Tá? Então, no que eles acreditam, basicamente? Nos relatórios que são emitidos, obrigatórios, tá? De quem está fazendo o acompanhamento, que é um terceiro, contratado pela empresa que está fazendo a implantação do empreendimento. Às vezes, eles aparecem para dar uma olhada. Mas aí a fiscalização seria mais fácil o município fazer? Porque Tudo. se esperar a CETESB com milhares de processos no sim. estado inteiro e em cada município fiscalizar... Pode ser o papel do O município. IBAMA, inclusive, também. Não, o IBAMA não tem Esquece. como. Não, o IBAMA não, porque ele é uma outra... Né? É um outro tipo de empreendimento que ele fiscaliza. Mas, por exemplo, aqui, a CETESB tem uma atuação por conta da área. Não, eles atuam. A CETESB atua bem aqui. O problema é que nunca vai ter gente suficiente. Exato. Então, você precisa criar uma outra metodologia para que se possa realmente fazer esse trabalho. Que essa que está aí não faz o trabalho. Eu estava com um cliente agora há pouco, ele falou que depois de 2 anos vieram fazer a fiscalização, 2 anos que ele tinha feito um relatório para a CETESB e que ela foi verificar. 2 anos. Quer dizer, 2 anos muita coisa aconteceu. Ele pode ter feito, desfeito e Sim, ia ficar por isso mesmo. sim. E tem métodos que você pode fazer esse monitoramento à distância. Tá? Não é uma coisa assim de outro mundo. O problema é que você tem que ter agilidade, você tem que ter pessoal qualificado, em número suficiente e dinheiro para fazer tudo isso. Então eu sempre fico pensando se licenciamento municipalizado não é algo que os municípios precisam pensar muito bem, falando de médio e alto impacto, muito bem antes de chamar a responsabilidade. Para si, né? Que como eu falei para você, eu já vi vários municípios desistirem. Por que desistiram? Porque no primeiro processo eles não conseguiram dar andamento. Eu não vou falar o nome do município, mas vamos lá. Tinha um engenheiro civil dentro dessa prefeitura, muito antigo lá dentro já, quase que beirando a aposentadoria, etc. Aí o que aconteceu? Ele veio para a área ambiental, foi analisar o processo, só que ele não conseguia analisar o processo, porque na época dele, tudo era feito em papel. Hoje a gente faz todos esses trabalhos de forma digital usando um programa CAD. Pode ser o AutoCAD, que é o mais conhecido. E ele não sabia trabalhar com esse programa. Certo? Então como é que ele ia analisar? Nós teríamos que passar tudo para o papel para ele, todos os cálculos que o programa faz automaticamente, para que ele pudesse analisar. Então, não tem como. A prefeitura teria que contratar ou ter um engenheiro que conseguisse trabalhar no CAD. Tá? Nós usamos hoje programas do tipo ArcGIS. Tá? O ArcGIS precisa saber trabalhar também nele. A CETESB, por exemplo, tem todo um corpo técnico que entende, conhece e sabe disso. Então, por exemplo, informações de localização do empreendimento e coisas desse tipo, vai tudo com ArcGIS. Certo? A CETESB vai lá, baixa o programa e sai na tela onde está o empreendimento e tudo mais. Então você precisa ter um pessoal também que esteja atualizado. Compreendeu? Atualizado. Eles precisam passar por cursos que não é só o curso que a CETESB dá para que a prefeitura possa licenciar, mas sim um curso específico dentro da área deles.
entendeu como é que funciona? Dentro da área deles. Então, uma questão de fauna hoje, a gente usa muito drone para fazer uma série de trabalhos. E a gente pode fornecer, por exemplo, esses drones, essas filmagens para o órgão ambiental. Agora, pergunta, o órgão ambiental tem o programa para poder fazer a leitura daquele vídeo? Ele sabe interpretar as informações por vídeo? Coisa de atualização. Tá? E nem vou entrar na questão das análises laboratoriais que chegam, sabe? Esses procedimentos, eles são ano a ano, você tem que estar atualizado. Porque todo ano você tem uma metodologia que foi criada, modificada, certo? Esquece, imagina, um processo licitatório hoje para qualquer coisa, são meses, imagina ele ficar se reciclando, atualizando, compra de sistema, compra ano a ano, parece até utópico, mas quem sabe um dia. Não, eu acho assim, que tem algumas maneiras de fazer essas coisas acontecerem, mas precisa tomar muito cuidado com isso. Você falou de descartes e eu queria que a gente falasse um pouquinho de aterros sanitários, né? Porque às vezes a gente pensa em aterros sanitários, a gente vê aquele lixão a céu aberto. Ou, uma vez eu fui visitar um aterro aqui na região, eu achei muito interessante porque parecia aquelas fatias de bolo, né? O caminhão passava e ia fazendo camadas e tudo mais. Patamarizando todos. Isso, inclusive é um aterro que pega um pedaço do município de Mogi das Cruzes. E me fala um pouquinho desse cenário dos aterros. Olha, nós temos já há algum tempo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E que ela deixa claro que tem que ter a destinação adequada, porque se chama lixo, que a gente chama de resíduos sólidos. Porque não é só aquela sacolinha que você coloca em frente da tua casa ou leva para uma caçamba. Não, o resíduo sólido do município tem muitas outras coisas, tá? Pode envolver a poda de árvores, pode envolver resíduos que venham, por exemplo, de escritórios, né? Então não é só lixo, como o pessoal chama. No estado de São Paulo, nós tínhamos muitos lixões. E o lixão, ele traz uma série de problemas. Além dos problemas de doença, que todo mundo conhece, você tem o problema você tem o fato de que o material orgânico passa por um processo de decomposição, e aí você tem um material líquido, né, um efluente daquele sistema que pode atingir um curso d'água, pode contaminar um solo, né, e aí você vai gerando processos de impactos negativos em cadeia, tudo isso. Então foi estabelecido critérios, objetivos, né? Até tal data não vamos ter mais lixões no estado de São Paulo. Ou vamos ter um sistema de aterros controlados, etc, etc. E tinha recurso para isso. Então os municípios tiveram que ir se adequando. Porque assim, você tem uma coisa que são os aterros públicos e tem os particulares. Então a ideia é deixar o particular entrar no sistema, para que não fique dependendo exclusivamente do público. Né? E aos poucos essas questões foram sendo resolvidas. Resolvido o que foi resolvido? De não se ter mais lixão. Só que o aterro, por mais que você fale das tecnologias que ele tem, são muitas tecnologias, ele é um passivo eterno. Que o material ele vai continuar se decompondo. Eu estou fazendo monitoramento. Todo mundo sabe, isso é uma obrigação. Né? Mas esse monitoramento vai ter que ser feito até quando? Até decompor todo aquele material. Né? Então, assim, você tem uma situação que é praticamente eterna. Eu chamo isso de um passivo também. Existem outras maneiras de você tratar os resíduos sólidos urbanos? Existem. Né? Sistema de cogeração e aproveitamento de gases, por exemplo. O aterro gera muito metano. Tá? Bom, o metano ele pode ser queimado porque ele é muito mais prejudicial ao meio ambiente do que o dióxido de carbono. Então o pessoal queima, mas também não é solução. O metano ele queima, então ele pode ter potencial para geração de para que eu possa colocá-los em motores, etc. Pode. Só que você fazer isso, você tem que ter todo um processo para captação desse metano, ele tem que ser constante, esse volume de metano. Esse metano tem que passar por uma espécie de purificação para que ele possa chegar no motor a combustão. E aí sim, a partir do motor a combustão,
você colocar um sistema que possa estar gerando energia, principalmente energia elétrica que você joga na rede. Né? Então é um aterro com cogeração de energia. E existem outras metodologias que você pode também dar a destinação adequada a esses resíduos sólidos. Há uns anos atrás, eu estava te falando antes da gente entrar aqui, eu fui conhecer alguns desses sistemas que estavam sendo utilizados na Europa. Então, por exemplo, você tem um sistema de queima. Queimar o lixo é interessante? Olha, quando você queima o lixo, você gera uma série de gases que são altamente poluentes. Então, você vai ter que colocar filtros robustos para evitar que esses gases eles sigam para a atmosfera. Isso tem um custo. Tá? Então, a queima do lixo é interessante? Contanto que toda essa segurança seja dada. Ok? Existe um outro processo que é chamado de gasificação, que não envolve queima. Ele envolve simplesmente um aumento de temperaturas que podem chegar a 2.000 graus, em que você gasifica esse material sólido. E aí esse gás é passado por um tratamento, chama-se singás, esse gás chamado gás de síntese. Ele é passado por um tratamento, separação dos tipos de gases e esses gases são reaproveitados ou para geração de energia ou para outras finalidades. Então você não tem queima e não tem emissões de gases poluentes. Então essas são as tecnologias que você hoje teria que estar acoplada a qualquer aterro sanitário. Aí você pergunta, mas por que não estão? Porque tem um custo de tudo isso. É uma tecnologia, né? É uma tecnologia. Os aterros, os proprietários dos aterros e até o próprio Estado se sentem bem fazendo o que eles estão fazendo agora. Né? Então, você precisa criar uma condição em que isso possa ser efetivamente aproveitado. Olha, parece ilusão, parece mentira, mas não é. Vocês já viram falar, ultimamente se fala muito de aproveitamento de hidrogênio como combustível e coisas desse tipo, né? Aí vai envolver energia eólica, solar, etc. para esse procedimento, tá? Esse processo de singás, ele produz hidrogênio. Esse hidrogênio pode ser usado no transporte público a partir do momento que você tenha ônibus que permita que esse hidrogênio entre como combustível no sistema. Tá? Esse ônibus, na verdade, eu vou ser bastante simples, existe uma placa que vai permitir a conversão desse hidrogênio em eletricidade. E aí o ônibus ele passa a ser elétrico. O material inicial é o hidrogênio, que você pode retirar do aterro, ou seja, antes que o material obviamente seja aterrado, seja colocado no solo, né? Você vai trabalhar esse material, produzir um gás, desse gás você retira esse hidrogênio que fecha esse circuito. Dá para fazer? Dá. Já tem N empresas fora do Brasil que produzem ônibus movidos a hidrogênio. Tá certo? Por que não se instala aqui? Porque você tem uma série de situações que precisam ser conciliadas. Né? O proprietário de uma frota de ônibus teria que trocar o modelo dele de diesel por ônibus elétricos. E toda a cadeia de suprimento dele. E toda a cadeia de manutenção. Então isso não é algo fácil de se fazer. Não é uma coisa tão simples de se fazer. Então você precisa de uma política pública que permita que isso possa ser feito. Aos poucos. Não adianta chegar e falar, não, 20% da frota de ônibus agora vai ser movida a hidrogênio e vocês têm 5 anos para fazer isso. Não é assim que funciona. Né? Você tem que combinar com os alemães, né? O pessoal fala, né? Você tem que ver toda essa estrutura. Sim. Né? Essas placas que fazem esse processo de conversão, elas hoje, pelo que eu estou sabendo, vai ter uma primeira empresa no Brasil que vai produzir caminhões movidos a hidrogênio. Tá, legal.
Só que assim, eu não acho tão interessante porque você tem uma questão de distribuição. Como você vai fazer a distribuição desse combustível pelo Brasil afora? Que o caminhão vai rodar, né? É. No caso dos ônibus é muito mais simples. Porque você vai fechar um circuito em que o resíduo sólido urbano está sendo aproveitado para a geração de energia que está movendo os ônibus que são utilizados pela população, diminuindo a poluição ambiental. Tá? E o caso dos aterros, voltando à sua pergunta inicial, o que acontece com os aterros? Eu sempre brinco assim, porque eu conheço muita gente nessa área. Quando estiver ganhando dinheiro, ele não vai mexer. Não vai. Certo? Se não houver uma política pública, se não houver uma forma de pressionar para que isso aconteça, né? Ele não vai mexer naquilo. Por quê? Porque ele está ganhando aquilo. Não estou dizendo que ele está errado. Eu só estou dizendo o seguinte... Enquanto ele não for provocado se não mudar essa visão toda, se ele não sentir a necessidade de fazer, de ter aquilo ali, não vai mudar. E as empresas que têm esses equipamentos de cogeração, elas já não estão mais vendendo esses equipamentos, elas estão fazendo parcerias. Porque ela sabe que se ela vender, o dono do aterro não vai comprar. Então ela faz parceria. Então você tem um investimento muito menor. Você vê como o mercado ele vai se ajustando. Sim. Porque nós estamos falando de investimentos na casa de 100 milhões, 150 milhões para você começar a trabalhar. A brincadeira, né? Brincadeira. Entendeu? Então, isso aí é um... E para licenciar, vamos voltar à questão do licenciamento, a gente vai devagar bastante aqui em outras coisas. Os órgãos ambientais, eles veem com maior palatabilidade esse licenciamento com o sistema de cogeração. Tá? Tem as suas exigências, tem um monte de coisa, mas eles veem isso com uma forma mais agradável e menos impactante para o meio ambiente. O que, de certa forma, digamos assim, facilita esse processo de licenciamento. Tá? Que incrível. É. Aguinaldo, o nosso tempo está acabando, mas antes dele acabar, eu gostaria... queria ficar falando sobre isso mais umas 2 horas, mas não teremos esse tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, da sua empresa ao longo desses 30 anos, o que vocês fazem. Então, vamos lá. Esses estudos ambientais, ele dificilmente é feito por uma única empresa, exatamente por essa complexidade que você tem de profissionais envolvidos no processo. Então, assim, eu sempre falo que a gente participou de um processo, tá? Começando lá na região norte do Brasil, a gente participou da duplicação, dos estudos para a duplicação da estrada de ferro dos Carajás, tá? Quase 700 quilômetros de ferrovia, de São Luís do Maranhão a Parauapebas, né? Toda essa região. A gente participou dos estudos de abertura de uma nova mina da companhia Vale, que é considerada a maior mina a céu aberto de minério de ferro do mundo. A gente participou também desse processo de licenciamento. Em termos de ferrovia, a gente fez também bastante coisa, junto com a América Latina Logística, depois o grupo Rumo, que criou uma estrutura nova, que absorveu a América Latina Logística. A gente trabalhou um pouco com eles também. Fizemos alguns licenciamentos e alguns estudos no Mato Grosso, na Bahia, dentro desse foco. Trazendo um pouco mais aqui para o estado de São Paulo, participamos dos estudos do Rodoanel, trecho sul do Rodoanel, Tamoios, duplicação das marginais Tietê, e outros estudos desse porte, que a gente fez pelo Brasil afora aí, tá? E de uns 10 anos para cá, a gente tem se fixado mais em empreendimentos locais. Porque esses grandes empreendimentos, eles financeiramente são vantajosos, mas eles têm muitos problemas. E a gente acaba arrumando muita inimizade porque a gente quer fazer de uma maneira... E infelizmente tem gente que quer fazer de qualquer jeito. Eu imagino. Entendeu?
é complicado. Como são muitas empresas, muitas especialistas, muitas opiniões. Não é isso, é interesse, os interesses, essas grandes obras, eles têm muito do interesse político. Infelizmente. Então, assim, acaba que uma determinada recomendação que você passa é como se você não tivesse falado nada. Exato. Entendeu? E lá na frente você vê que está aprovado, foi aprovado. Então você pergunta, por que eu fiz todo aquele esforço? Tá? Fora a questão de logística, que também não é algo fácil, mas isso a gente consegue superar. Resolve, né? A gente consegue superar. Uhum. Então a gente tem trabalhado mais dentro do aspecto local, estado de São Paulo, alguma coisa em Minas, né? Coisas que são mais próximas ali, que a gente sabe que tem um controle maior, uma efetividade maior, uma participação maior dos órgãos licenciadores. Médio e alto ou só médio impacto? Só alto impacto. Só caso. alto? Nesse caso, são todos de alto impacto. Esses locais que você disse? Esses empreendimentos, né? Isso. São todos eles de alto impacto. Tá. Todos eles licenciados através do próprio IBAMA. Ah, então perfeito. Fora a linha que a gente tem de atuação como perito judicial e assistente técnico em processo do mesmo tipo. Tá? Então, normalmente aí a gente é chamado a participar de um processo, ou como perito judicial, ou através de um escritório como assistente técnico. Certo. Né? Então, eles nos contratam para fazer esse tipo de trabalho. E aqui em São Paulo, o que eu estava te falando, os assoreamentos do Tietê, a gente fez vários aí, fizemos os estudos, desculpe, não os assoreamentos em si, os estudos para que pudesse ser feito o licenciamento, para que se pudesse ser obtidas as autorizações, tá? E em outros rios próximos também. Então a gente fez muitos trabalhos nesse sentido. E hoje a gente tem ficado um pouco mais exatamente naquele foco que você comentou, dessa explosão de loteamentos e condomínios. Que realmente isso durante a pandemia foi que começou a crescer essa necessidade. Antes já havia. Durante, as pessoas começaram a perceber que elas poderiam trabalhar de casa. Se eu posso trabalhar de casa, por que eu vou me enfiar numa grande cidade? Eu vou para uma cidade menor, que tem, obviamente, condições de me atender. A minha família vai morar no local adequado. Eu vou trabalhar de casa ou vou me deslocar muito pouco. Então começaram a ter essa debandagem dos grandes centros. Tanto é que alguns prédios famosos em São Paulo precisaram passar por um retrofit e se tornaram agora hospitais e outras coisas que não mais escritórios. Não deixaram de ser um office. Sim, sim. Porque as pessoas sentiram que elas podem morar bem. Então, você estava falando da explosão, essa explosão ela veio para cá. Qualidade de vida, né? Você tem aí a Ayrton Senna, você tem a Dutra, você tem várias vias que permitem um acesso para cá. Com certeza. E todas as cidades aqui do entorno. Agora cabe a nós fazermos e manter, né, a nossa região, uma região com qualidade de vida. Exatamente. Isso passa muito pelo seu trabalho, inclusive. Passa muito pelo meu trabalho e passa muito pelo crivo da área pública. Com certeza. Tá? Infelizmente é assim que funciona, não tem jeito. Tá? Podem reclamar, mas se você não tiver, se o poder público efetivamente ele não agir, as situações começam a se complicar. Sim. E depois é muito difícil você recuperar isso tudo. E eu acho que o olhar técnico de profissionais, como na própria associação, que participa efetivamente no município, participa das discussões dos conselhos, eles também têm muito a contribuir, né? Tem. Esse movimento, que eu acho que é um movimento de sociedade, esse movimento de criar material para passar para a sociedade, para os profissionais, também é um movimento em prol da gente criar estrutura e manter toda essa questão valiosa que a gente tem, que talvez os grandes centros já se perderam. E creio que Mogi das Cruzes vai conseguir continuar se desenvolvendo dentro das suas características que são positivas com o meio ambiente, com a qualidade de vida. Então, todo esse trabalho aqui é em prol de uma sociedade mais sustentável, digamos assim. Mas o termo é isso, é tentativa de sustentabilidade. Esse é um objetivo que está lá na frente. E você tem que criar cidades sustentáveis. Apesar de muita gente achar isso uma coisa genérica, mas
Você tem que criar a cidade sustentável. Isso passa por esse processo que nós estamos discutindo hoje. Com certeza. Tá? Aguinaldo, queria agradecer muito a sua vinda. Sei que você veio de fora. Em nome da associação, agradeço aqui a sua participação. Foi um conteúdo riquíssimo. Poderia ficar aqui mais 4 horas falando sobre isso. Tá. E nós vamos ter que encerrar, infelizmente, mas eu acho que foi uma discussão extremamente valiosa. Queria te dar aí uns minutinhos de considerações finais, antes da gente encerrar. A minha consideração final é o agradecimento à Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos do município de Mogi das Cruzes por essa oportunidade. E toda vez que vocês precisarem, que a gente conversar de algum assunto específico ligado a essas questões, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço ao Nelson, agradeço a Kátia mais uma vez, agradeço à equipe, ao Léo. Então, pessoal, muito, muito obrigada por mais um episódio e até o próximo programa.